é isso, senhoras, senhores, garotos, garotas, meninos, meninas e todo mundo mais que tiver entre uma coisa e outra. Chegamos! Cantando, dançando, rodopiando. Eu e o meu amigo Ramon. Você viu que o rodopiando rimou com Ramon. Já deu pra puxar aí, tá certo. Né? Aquele R de locutor de rádio. Exatamente. Como é que você tá, velho? Você tá bem? Belezinha, tudo certo. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui Que no isso. NFP. Valeu, obrigadão pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui. Nosso último papo foi sensacional, por sinal. Acho que eu te falei isso no dia, eu gostei bastante, a gente trocou uma ideia legal. Naquele momento sobre improviso, se eu não tô equivocado, foi isso, né, que a gente conversou? Foi, a gente trocou uma ideia sobre improvisar, né? Exato, e puta, maravilhoso. E é isso, hoje, senhoras, é ótimo, senhoras e senhores, a gente vai falar, minha ideia em chamar o, o Ramon aqui era pra gente trocar uma ideia sobre preparações em mesas de RPG. A gente falou um pouquinho quando a gente falou de improviso, né, de improvisar e tudo mais, mas eu queria entrar um pouco mais no tema e queria aí levantar umas bolas pra gente ver onde a gente chega, trocar umas figurinhas, porque eu acho que é sempre importante, não é verdade? E é um papo bom, né, cara? Esse é daqueles papos que a gente senta numa mesa de bar e vai o dia inteiro. Aí começa a É. discussão, né? Um faz de um jeito, outro faz do outro, aí grita lá de mas tá errado, não, faz assim, na minha mesa funciona. E vamos que vamos. Pior que é isso mesmo, né, cara? Pior que é bem por aí mesmo. Bom, lembrar você que estiver escutando isso aqui no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou no YouTube, que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/ZNFS, sempre falando pouco, mas sempre falando bosta. E diferente de mim, trazendo um convidado que esse sim, categoricamente sabe o que fala. Beleza? A cara que ele fez foi Que isso? sensacional. Esse quem tá no Google Podcasts e no Spotify não consegue ver as caras, né? Tem essa desvantagem do áudio. É verdade, é verdade, é verdade. E sempre que eu falo esta groselha, o convidado normalmente ele responde: quem é esse cara que eu não sei? E sempre vem uma dessas, sabe? Quem? Tá falando de quem? Especialista onde? Tô aqui pra falar groselha também. É isso. Mas beleza, vamos lá. Vamos começar pelo começo aqui. Lembrando que aqui a nossa ideia é fazer um papo bem free. Então, se você lembrar de alguma coisa ou achar alguma coisa peculiar ou pertinente, por favor, toque ficha e vamos se interrompendo e construindo aí que não tem Vamos preço. embora. Cara, eu quero saber, hoje você narra vou fazer um preâmbulo aqui. Hoje você narra quantas mesas, quantas campanhas ou quantas, sei lá, quantas coisas de RPG, quantas mesas de RPG você narra hoje, atualmente? Na real, hoje eu narro 0. Uou. Que a maior parte do conteúdo do PNP, normalmente eu tô jogando. Uhum. Eu tô pra voltar agora, começar uma mesa eu mestrando, que cara, já tem um tempinho que eu tô mega na pilha de voltar a mestrar. Uhum. E eu era daquele tipo que eu sempre fui mais jogador do que mestre. Até na época de molecote mesmo, quando tinha o meu grupo fixo de moleque, que a gente jogava muito, né? Sei lá, 2, 3 vezes por semana, às vezes, né? Aham. Com a mesma galera. Mas eu gosto da. Eu nunca fui aquele cara que eu tenho que ser o mestre. Mas eu gosto Certo. de tempos em tempos mestrar. Faz Perfeito. falta eu ficar sem sentar um pouquinho atrás do escudo, ter a experiência Aham. de preparar uma sessão, de pensar em alguma coisa, ver o que os jogadores vão fazer. Uhum. E com o lance da stream, tem um pouco essa diferença, tanto na forma de você pensar e preparar uma aventura, quanto conduzir como mestre. Claro, verdade. A galera que quando começa a fazer stream de RPG nota essa diferença, porque você muda um pouco o teu playstyle, né? De tô na minha mesa com os meus amigos aqui, sem a câmera ligada, ou agora estou fazendo um conteúdo que é um produto de entretenimento, que é um jogo de RPG também. Sim. Vamos puxar. Então, beleza, vamos puxar daí justamente do que você falou. Você falou, ó, tô preparando pra voltar a narrar uma parada e tal. Como é que tá sendo essa tua preparação? O que você tá fazendo? Lógico, em relação ao que você tá pretendendo construir aí com a tua narrativa. O que você tá fazendo ou o que você pretende fazer? Por onde você quer começar a trabalhar o que você quer mostrar, a história que você quer contar? Boa pergunta, até porque, como a gente tá, vou puxar esse gancho, né, Manda lá. da diferença de pensar em mestrar um RPG
num canal, numa stream, como um produto de entretenimento, e o cara que vai preparar a mesa dele para jogar em casa com os amigos, então o meu ponto de partida é esse, é o pensar no entretenimento. Então, Uhum. que eu fiz, né? Na verdade, eu fiz uma análise de tudo que a gente já produziu até aqui, até hoje no PNP relacionado ao stream, para ver as próprias métricas que a gente tem associadas, para ver o que deu certo, o que não deu certo, quando deu certo e como deu certo, e assim o que deu errado. Claro. E com isso, preparar o meu formato que eu vou fazer nas mesas que eu vou mestrar. E aí era até uma coisa que eu converso com o Márcio, com o pessoal que assiste a gente e tudo mais. Vai ser um teste meu, tá? Porque não é para ser um padrão, não é, porque Uhum. assim é o que vai dar certo, ou que você vê em outros canais e tudo mais, não. Mas o que eu vi que eu quero testar e que funciona para mim, por exemplo, para começar, eu vou fazer aventuras curtas em arcos de 3 sessões. Uh, Isso já é uma definição que vai nortear toda a minha preparação. Vão ser aventuras curtas, elas necessariamente têm que ter começo, meio e fim em 3 sessões, e cada sessão não vai ter mais do que 2 horas e meia de jogo ali, de começo, meio e fim de stream. Porque a gente abre a stream, né, e fica aquele papo, sim. faz aquele esquenta com a galera e tal, até a gente começar a gravar, né? Aí o jogo também termina, né, a gente vai pra Jabá e tal, tudo mais. Eu quero de cada vez que eu fizer a live, abrir o jogo, eu vou ter ali de 1 hora e meia a 2 horas de material bruto de jogo de RPG. Cara, deixa eu aproveitar então, porque isso já muito já sinto uma inveja de você de cara, porque eu tenho um problemão com coisas curtas, com histórias curtas. E eu também, vou te falar de cara, eu também tenho. Nossa, cara, é um sofrimento, velho, pra mim, porque eu sempre acabo me apegando a alguns detalhes conforme o jogo vai passando, e eu quero destrinchar aqueles detalhes. Às vezes alguém cria uma parada ou rola uma construção meio conjunta de alguma coisa que não tinha nada muito a ver com a história, mas o negócio vira o holofote pra aquilo. E eu falo, puta, seria sensacional se a gente se a gente, né, empurrasse essa massa aqui. Só que aí, isso versa totalmente contra você seguir ali uma história mais enxuta. Porque se você vai fazer uma main quest com 40 side quests, é impossível você fazer isso numa única sessão. A menos que, né, você faça isso jogando uma sessão de 24 horas, né? É. Enfim. Então, como é que você consegue, como é que você tá tentando focar a tua construção pra tá limitado? Eu gostei muito do jeito que você descreveu arcos de três sessões, com mais ou menos 2 horas de duração, que no meu entendimento, pra mim, quando eu olho pra isso, eu vejo como uma sessão pequena, eu não vejo como uma sessão Sim, grande, sim. e que vai entregar ali um começo, meio e fim. Como é que você começou por onde você foi? Qual foi o caminho? O primeiro, acho que também a falar é que a minha tendência é igual a tua, cara. Eu sempre fui o jogador barra mestre de campanha longa. E aquela por que a campanha longa? Porque ela não foi pensada pra terminar. É aquele tipo, vamos jogando, aí tem uma quest, aí você entra, aí o jogador arruma uma side quest, a side quest vira main quest. Exato. O jogo muda completamente e você vai embora. E aí vai jogando meses e meses, vira ano, e vira campanha e tudo mais. Era uma mesa que termina quando ela morre naturalmente, né? Não chega nem a ter um final, matei o boss final, fechou aqui, acabou, não. Minhas mesas, o padrão era sair jogando e vamos que vamos. E esse era o modelo padrão. O que eu tô querendo testar agora e fechar esse formato de uma preparação mais enxuta é até para conseguir rodar os jogadores. Porque Legal. uma outra coisa que eu vi da gente fechar, fazer esses arcos fechados, é poder trazer mais convidados. Trazer um cara que nunca jogou RPG às vezes em canal nenhum, mas tem vontade de experimentar. Vamos jogar aqui. Porque se eu viro pro cara e falo, cara, tu quer experimentar RPG? Não, vamos, pô, mas minha agenda é complicada. Quando que termina? Fala, não, termina não. A gente vai jogando toda semana e um dia Sim. a gente termina. É muito mais complicado, né?
Então eu quero fazer isso até como um teste. E a forma que eu vou fazer é justamente essa que você falou. Eu vou ter uma missão simples, de cara simples. Por exemplo, eu não vou colocar um grupo para se conhecer na live. Ah, você começa, você tá numa taverna, você tá na cidade vizinha e o terceiro cara. Não, vocês já Sim, estão na missão, vocês já estão fazendo a sim. missão, vocês já se conhecem e tudo mais. Para não ter aqueles problemas onde a gente precisava juntar e perde tempo para juntar o grupo. Aí depois para o grupo pegar a quest. E aí você vai indo, aquele que é bacana, eu gosto, Sim, concordo. mas como eu tô pensando no produto de entretenimento, às vezes isso não segura a galera. Não segura o cara que tá assistindo. Você fez teve mais uma boa percepção aí. Porque a gente aqui tem eu tentei reservar sexta-feira pra tentar trazer pessoal diferente, tipo, pessoal que às vezes não é muito do RPG, ou tentar realmente fazer um crossover com uma outra galera e tentar apresentar um pouco do que a gente faz aqui e tudo mais. E eu montei uma mesa foi meio do ano passado. Não, tô louco, tô muito louco. Faz tipo uns 2 meses. De onde eu tirei essas datas? Nem me pergunte. Faz uns 2 ou 3 meses eu montei uma mesa com pessoas assim meio aleatórias. E eu tentei fazer uma parada meio dessa, um negócio meio tipo assim, cara, eu preciso acabar em 6 sessões. E é isso. Uhum. Hora que eu terminei, eu tinha tanta coisa que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu tava tão tranquilo de que, tipo, cara, é uma história. A história teve começo e meio fim. Isso. Eu fiz a mesma coisa que você fez. Eu não peguei esses caras e fiz o que categoricamente o que a gente costuma fazer, a gente que joga RPG há 312 anos, que é, então tá bom. Onde acaba o background do seu personagem? Acaba vou falar de Forgotten Realms aqui. Acaba em Cormir. Beleza, e o teu? Não, o meu em Mulhorande. E o teu? Não, o meu em Waterdeep. Irmão, tem Como é 6 que tu mil junta essa galera aí? quilômetros de um lugar pro É. outro. Tá ligado? Vai 10 sessões pros caras se encontrar, Então sabe? faz o seguinte, vai todo mundo pra Icewind Dale, lá vocês se encontram e viram uma party. Tá ligado? Pô, é muito louco. Então, de fato, essa tua percepção de colocar a galera tudo junto já dá um. Porque pro cara talvez mais purista, pro cara que talvez goste mais desse tipo de RPG, talvez um cara que seja já do RPG, que o RPG já tá no cara, tudo bem. Mas pensando num produto de entretenimento, você tem total razão que talvez o cara que caiu de paraquedas no Perdido no Play, ele vai te dar ali, 10 minutos pra você ganhar ele, vamos supor, né? Falando genericamente. Sim. Você não. E vou te falar, na stream o cara te dá muito menos que isso. Você não tem 10 minutos pra conquistar um cara, velho. Exato, exatamente. Você tem um minutinho ali e olhe lá. Se ele tiver disposto a ficar um minutinho, senão tu tem 30 segundos. Exato. Então, assim, se você tiver naquele roleplay, e não é uma crítica ao roleplay de casinha que faz parte da construção, mas se você tiver nessa de, beleza, meu personagem tá em Icewind Dale e o seu tá em, sei lá, no outro lado, na Ilha de Chute, amigo, nós vai ficar 20 horas falando até a gente se encontrar e ter alguma coisa realmente impactante pro cara que tá assistindo. Tudo bem que pra gente é gostoso. Exatamente. O cara que tá na mesa vai estar se divertindo, mas essa é uma parada até que a gente fala há algum tempo, e óbvio, é uma percepção já de estar fazendo mesa aí há um tempinho bacana, que a pessoa que tá assistindo uma stream de RPG, ela bem ou mal se sente jogando junto. Ela tem que ter esse sentimento de que ela tá jogando junto. Que às vezes uma ideia que alguém colocou no chat, um jogador vai ler e vai aproveitar e vai utilizar na mesa. Ou coisas que a gente já usou, por exemplo, no passado também se faz uma enquete e aí deixa o chat fazer alguma decisão. Tem galera que dá um dado, uma rolagem de dado pro chat e tudo mais. O cara vai acumulando ponto e pode escolher uma bênção, uma maldição pra alguém e tal. Ele tem aquele sentimento de estar pertencendo ao jogo. Sim. Tanto que quando a gente, às vezes, vai trocar uma ideia com um cara que já é jogador de RPG há muito tempo, que tem a mesa fixa dele e tudo mais, o cara fala, pô, mas stream de RPG, eu não vejo muito graça. Eu falo, não tem problema nenhum, porque simplesmente não é pra você. Claro. Muita gente que assiste o RPG não tem o hábito de jogar RPG como a gente tem. E, por exemplo, uma coisa que a gente vê que é muito bacana e é algo que a gente pode colocar aí como um horizonte que eu vejo
como muito positivo é o fato do, por exemplo, do Cellbit estar fazendo um stream para 130 mil pessoas batendo Critical Role, Sim. Acho saca? E incrível, inclusive. acho sensacional. E se você for pegar ali, nem o Cellbit e nem a galera que tá jogando é do mundo do RPG. Óbvio Sim. que pô, o Cellbit é jogador de RPG há muitos e muitos anos, né? Tanto por isso que ele quer voltar e tudo mais. Mas se você pega a stream dele, você vê que toda a galera que tá ali é produtor de conteúdo. A galera tá toda ali pro entretenimento. Tanto que você vê horas e horas roleplay entre eles. Saca? E dentro do personagem, vai a galera com caracterizada, com maquiagem, não sei o que e tudo mais. Então, quem tá no chat, quem tá assistindo com eles, o cara entra no mundinho com essa galera, né? E se sente Total. participando. Então, acho que é um pouco disso que eu quero trazer para esse experimento, de poder justamente convidar um cara que não tá no nosso meio de RPG hoje. É um cara, sei lá, que tem um canal sei lá, de Fortnite, Sim. mas o cara tá afim de experimentar, sabe? Pô, eu quero sentar na mesa e ver qual é desse RPG aí. Pô, vi que o Selbit tá fazendo live de RPG, como é que é isso aí? Como é que tal? Não, senta aqui, vamos jogar, ó, 3 sessõezinhas. Como é que é o personagem mais ou menos que você quer fazer? A gente constrói o personagem antes da live, o cara entra, faz a aventura, e depois dessas 3 sessões o cara gostou, tranquilo, vamos marcar mais umas 3 sessões, você pode estar no mesmo grupo, pode estar em outro e tudo mais, e aí fazer a roda ir girando, Claro. assim, saca? Porque a ideia, pelo menos o nosso foco há um tempo já no PNP, é levar o RPG para mais pessoas, né? É fazer com que o RPG seja esse hobby que entre na rotina das pessoas, é impactar as pessoas com o RPG de alguma forma. Então acho que isso é uma premissa que eu parti, por exemplo. Cara, mas é muito legal. E você colocou mais um ponto que é muito bacana, que eu acho que você tá certíssimo, que é justamente, beleza, o cara às vezes ele quer sentir qual é que é do RPG, ele vai jogar um RPG e talvez ele fale, puta cara, eu gostei. Mas ele não vai ser o cara que vai jogar 4 mesas toda Sim. semana, tá ligado? Ele é um cara que talvez daqui a... Beleza, ô Ramon, faz o seguinte, quando aparecer mais uma, você me chama? Eu quero. Pô, legal, cara. Daqui a 2 meses, 3 meses, vai rolar mais uma história aí, uma crônica de 4, 5 jogos. Bora? Bora. O cara vai jogar. Aí isso mata aquele jogador que muitas vezes... O cara, ele tá às vezes de saco cheio, porque ele tá em muita mesa. O cara que às vezes não quer... Puta, ele não tinha como tá jogando aquilo, mas ele tá jogando... Sabe? Então, o cara que não quer travar a agenda dele toda semana, naquele dia, ele tem que estar lá. O cara não quer, o cara quer jogar, o cara tem um gostinho de RPG, o cara quer experimentar. Então, cara, 3 sessões sim, ali, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia no total, tá de bom tamanho. concordo. Eu acho que você tá formatando uma parada que encaixa muito bem na proposta que você mesmo colocou. E como é que você tá preparando isso? Como é que a gente entra na tua preparação para esse produto audiovisual diminuto, quando eu digo diminuto, em relação a uma sessão normal de 5, 6 horas, com foco em entregar um elemento que motive o cara a jogar, que talvez um cara que não seja do RPG, talvez um cara que não conheça muito bem as regras, talvez que não conheça muito bem as mecânicas, as dinâmicas de interpretação ali. Não tô falando que o cara tem que ser um grande, um super dramaturgo, não é isso. Mas que muitas vezes o cara às vezes o cara fica um pouco travado, tipo, puta, eu tenho um pouco de vergonha de como é que eu faço isso e tal. Então, como é que tá sendo a tua preparação para esse projeto em específico? Isso é uma parte meio doida até, porque é engraçado, assim, da mudança de percepção da galera sobre o que é o RPG, né? Se a gente for pra nossa época aí mais antiga, de moleque e tal, pelo menos o meu grupo dos que eu conhecia não tinha grandes eloquências de interpretação e grandes Sim, vozes e sim, tal e sim, tudo mais. sim, sem dúvida. Isso é uma coisa mais nova que vem com essa galera que tá fazendo isso muito bem nas streams, como Critical Role, como a Sim. galera do Cellbit aqui no Brasil, cara. Tu vê Sim. os caras jogando, é muito bacana de se assistir, A velho. galera do Pedro, a galera do A galera do Pedroca, a Pedroca, Joana Dart teve pô. aqui com a gente, mano, ela é Baita, maravilhosa, pelo amor de não, mas tu Deus. vê, é uma galera que já tem um. A Joana é atriz, né? Com um Exato, background de teatro e tudo exato, mais. exato. Então eles trazem
a parte do RP, né? Que é do Isso. roleplay, total, de chamar isso de entrar mais uma teatralidade E desculpa, maior. desculpa te cortar, mas é muito rápido. Eu concordo plenamente. Quando a gente era moleque lá e jogava RPG, tava muito distante disso aí, viu? Muito. E a gente se divertia pra caramba. Claro, Tanto lógico. que a gente continua jogando até hoje. E aí essa é uma das paradas também que a gente fala muito no canal, que o cara que joga no Eu Ataco, ele não tá errado porque ele Sim. porque ele vai comparar com o que o outro joga de outra forma, né? Então acho que a minha preparação vai partir um pouco disso, de ver quem vão ser naquelas 3 sessões que vai entrar na minha mesa, qual que é o perfil do jogador, e eu vou apresentar um problema direto, né? Que é a missão, a quest e tudo mais, que o cara tem que resolver. E a gente, lá no PNP, a gente fala que como a gente começa as sessões, como a gente estrutura, a gente começa sempre com uma cena arrebatadora. Que a gente fala para nossa galera da nossa comunidade dos apoiadores, né? Quando a gente está falando do nosso perfil de criação, de sessão, de aventura e tal. Que é justamente aquele começo de sessão no meio do problema, o immediate res, no meio da coisa. Então, Aham. cara, nossas sessões, se o grupo vai começar a quest fazendo uma escolta de um mercador que está levando uma mercadoria caríssima de um reino para o outro, a gente já vai começar a sessão na perseguição da carruagem. A carruagem de vocês está sendo atacada, vocês estão tocando a carruagem, já tem do lado 3 goblins e cavalo atirando flechas em vocês, o que vocês fazem? E já vambora, já começou, sabe? Começa na E ação, né? na ação, e daí já vamos. Porque do ponto que terminar essa primeira sessão, daquelas 2 horinhas e meia, eu falo, cara, ó, não deu tempo de terminar exatamente o combate, ou só acabou o combate e fechou. Aí eu já sei o que eu vou me programar para as próximas 2, até o cara fechar a missão. A missão deles é levar a recompensa que o cara tá levando, o tesouro, até outra cidade e entregar em segurança. Então, eles sabem o que exatamente tem que fazer. Ah, vai dar tempo de desenvolver o background do personagem. Mas eu escrevi 5 folhas de background de personagem. Não vai usar nessa vez. Você vai Aham. pensar uma coisa ou outra para colocar ele no meio da sessão, pro cara se sentir ali, né, aquele representado no que ele pensou pro personagem. Mas é aquilo, o cara vai saber que a dinâmica dessa aventura que a gente vai distribuir nessas 3 sessõezinhas, ela é para atender o começo, meio e fim daquela quest, né, que ele se Uhum. propôs. E acabou a quest, o cara fala, puta, eu gostei muito disso, eu queria ir para outro caminho, pô, a gente entregou a caixa, né, o tesouro pro mercador lá. Mas será que ele era o dono daquilo mesmo? Será que isso não é roubado? Aí fica para uma próxima. E aí a gente vai indo. Você sabe que isso me lembrou um projeto que eu tinha aqui no canal no começo, que chamava Michael Malloy. Era uma ideia de fazer um personagem itinerante onde qualquer pessoa podia chegar e jogar. Então ele era jogado em D&D quinta edição num cenário que a gente tinha criado. Então não era um cenário desses clássicos. E basicamente ele tinha uma grande desculpa mecânica. O Malloy, ele sofria de transtorno dissociativo de identidade. Então no final de cada sessão, ele batia a cabeça, alguém acertava uma tacapada nele, ele caía do cavalo e ele perdia a memória. E o próximo jogador interpretava o Malloy como ele quisesse, do jeito que ele quisesse, Maneiro. dentro daquela história. Só que assim, muitas das pessoas que... A gente jogou bastante, a gente deve ter jogado umas 30 sessões disso. E dessas 30 sessões foram básicas, lógico, repetiu alguns jogadores, mas várias pessoas diferentes, pessoas que nunca tiveram contato com RPG, pessoas que já jogavam, pessoas muito experientes, pessoas, enfim. E eu me lembro de das pessoas que jogou o Malloy, que foi, se não me engano, foi o primeiro ou o segundo, que foi o André, que é Maneiro. nosso brother aqui. E, mano, ele fala uma parada assim pra mim. Era uma história muito simples, Ramon. Era tipo assim: ele se embrenhava na vila de um goblin, de um orc, perdão, e ele ficava ele tinha uma ideia lá que ele precisava resgatar uma pessoa que supostamente havia sido sequestrada por aquela tribo de orcs. Uhum. Só que na primeira cena, que já é a descrição dessa vila, bem assim, to the point, assim, é tipo assim, mano,
você percebe que a pessoa que é o suposto cara que foi sequestrado, ele tá super em harmonia com os orcs. Ele não parece estar sendo vítima de nada. E eu joguei a dúvida na cabeça do cara. Falou, agora vai que é tua. Ele falou, não, cara, minha quest é libertar o cara, levar o cara de volta? Eu vou levar o cara de volta. E ele escolheu se esgueirar, fazer um ataque surpresa e matar todos os orcs que tinham ali, pegar o cara e levar o cara embora. Eu não escrevi mais nada sobre esse cara. A hora que acabou a sessão, ele ficou uma semana falando comigo. Cara, esse cara, ele era amigo dos orcs. Cara, na verdade, o vilão era o cara que me contratou. Nossa, Essa na doideira, verdade, né? eu fui um puta do vilão. arrombado. Você foi um vilão, né? Você ajudou a galera do mal. Exato. E aí ficou. E aí o cara pegou mó gosto no negócio, basicamente por uma cena que ela podia ter se desdobrado pra qualquer lugar. Sim. Né? Ela Sim. podia ter ido pra qualquer lugar. Não foi. Ela foi pro lugar, assim, A, B, C, que era supostamente o que ele tinha sido contratado pra fazer. Mas esse é o bichinho do RPG. E por questões morais que ele decidiu seguir assim, né? Isso é que eu acho bacana. Exato. Que é um pouco do que eu quero fazer, né? Eu acho que tem, até quando a gente fala em prep, tem 2 livros que eu gosto muito para preparação, que é o Return of Lazy DM, do Sly Flourish, né? Que é muito bom. Cara, assistir, você sabe que ele faz live da prep da mesa dele todo domingo de manhã na Twitch. Não sabia, mas vou seguir agora. Não sabia. É sensacional. Esse livro é maravilhoso. Pô, livro maravilhoso, cara. E ele, nas lives que ele faz, ele usa o template mesmo, que é dele, né? Que ele coloca no livro. E ele, inclusive, fez um template no Notion para preparar a sessão de RPG segundo o Lazy DM. Cara, que é muito bom. E eu gosto bastante desse estilo dele, porque ele, na verdade, ele prepara mais guidelines, que é o que eu vou fazer. Tipo, ele coloca ali um problema que tá acontecendo. O problema é esse, vai ser a quest que os caras vão lá. Ele coloca ali localizações que eles podem acessar para resolver esse problema que vai acontecer. E ele coloca alguns NPCs que eles podem vir a interagir. Agora, além disso, cara, é o que tá pronto, vai pra sessão e deixa os jogadores criarem. Porque senão a gente acaba fazendo o tal do overprepping, né? A gente é tentar pensar em todas o que seriam as respostas, todos os caminhos que os jogadores vão fazer. Tu perde um tempo demais preparando uma coisa, e aí depois de um tempo você vê que você usou 5% daquilo que você preparou. Sim. E, cara, a gente hoje fazendo stream live, e aí edita pra YouTube, e cara, não sobra tempo pra ficar fazendo uma preparação dessa, que na época de moleque, cara, tinha caderno de coisa escrita, né, que a gente gostava de criar, a gente achava que ia ser o próximo Tolkien. Exato. Né, fazendo uma Terra-média, mas o mundo muda. Mas você sabe que esse ponto que você levantou é bizarro, porque esse livro, ele foi uma parada, assim, divisora de águas pra mim. Eu sou o cara diferente do que você havia se descrito agora há pouco. Você falou, puta, eu mais jogo do que narro. Eu muito mais narro do que jogo. Desde moleque, eu gosto de narrar, mas eu sempre fui o cara que acabava sobrando. Ninguém queria ler o livro. E aí eu acabava lendo. Eu sempre fui esse cara. E aí, na live, das campanhas que a gente joga, eu basicamente conduzo quase todas. Tem acho que 2 que eu não conduzo. E beleza. Agora, eu lá no começo passava por um sofrimento muito grande, que era de montar as coisas de uma maneira muito complexa, tentando prever todas as possíveis circunstâncias. Veja, não que isso está errado. A gente tem aqui no canal o Rodrigo Naga, que é brothersíssimo nosso, que é um puta DM, e ele é o cara que faz isso pra cacete. E tem a galera que curte isso, né? Que essa é a diversão do cara. É uma das coisas que a gente costuma falar também, né? A diversão do mestre, ela começa antes da diversão dos jogadores, né? Porque o tempo que você tá fazendo prepping, ele já é o mestre jogando, já tem parte do jogo do mestre ali, e ele se divertindo com o jogo. Se você vai ser mestre e você não curte nada disso, ou você vai
ter sessões 100% de improviso, ou a função de mestre não é pra você, né? Sim, exato, exatamente. Essa é a parte tal qual a parte da responsabilidade dos jogadores para ter uma experiência completa, passa muito por conhecer o personagem, conhecer as mecânicas do personagem, ler a ficha e tudo. Veja, não tô dizendo que é só isso, mas isso é uma coisa que quanto mais você domina o seu personagem, mais você consegue se divertir com ele. Pelo menos eu acho que sim. Posso estar errado, mas eu acho que sim. No caso do jogador, do mestre, essa é uma atribuição que, se ele não tiver realmente zero disposto a preparar coisas, concordo com você. Ou a função não é pra ele, ou vai ser um negócio full do improviso. Tudo bem, se ele conseguir levar e todo mundo se divertir e ele se divertir, legal. Na minha cabeça é difícil fazer 100% improviso. Não que não dê, mas 100% é complicado, sempre. Mas eu falava desse lance do Return of Lazy Dungeon Master, porque ele é um livro pra mim que mudou muito a minha ótica hoje de preparação. Ela é 80% focada no que tá ali. No guideline dos caras ali. Sabe? Montar um vilão, reskinar monstro. Reskinar monstro é muito bom, maravilhoso, velho. Sabe? Tipo, pensar em arquétipos de personagens. E aliás, ele tem uma dica ali que eu gosto muito, que é, por exemplo, pensa num arquétipo de personagem pra um vilão. Puta, eu vou pegar um bem batido. Darth Vader, beleza? É o meu arquétipo de vilão que vai ser o vilão dessa campanha. Cara, você começa a explicar o Darth Vader, você começa a interpretar o Darth Vader, alguém na mesa já mata que ele é o Darth Vader. Aí você usa a sagacidade, que essa é uma parada que eu gostei muito, que muda o gênero dele. Então trate ele como uma garota, não como uma garota, trate ele como assim, ele não é o Darth Vader, é a Darth Vader, beleza? Beleza. Isso já dá, tipo, cara, é impressionante como funciona. Você faz essa parada e fala, caralho, funciona. Liga aquele gatilho pro jogador de falar, putz, eu não sei 100% como ele é. Aí o cara já vira um pé atrás. Porque até o lance que ele fala da reskin de monstro, né, quando você bota, sei lá, pra galera que já cansou de jogar D&D na vida. Aí você diz, vocês encontraram um grifo. Cara, o jogador sabe qual é o HP do bicho, quais são as fraquezas do bicho, que magias, né? Que tipo de resistência à magia aquele monstro vai ter. Então ele já muda a forma de encarar quando você diz que é um monstro clássico do que tá no manual dos monstros. Sim. Agora, se você usa, você pode estar usando a mesma ficha do grifo, mas você muda a descrição que você faz do monstro, que o cara não consegue pensar e ele não associa uma ficha, um stat block, né, de monstro ali, já muda completamente. Você desarticulou totalmente aquele preset do jogador, do tipo assim, eu não vou dar uma bola de fogo porque ele tem resistência a fogo, sei lá, hipoteticamente falando, né? Então você realmente desarma o jogador mais macaco velho pra esse tipo de situação, né? Essa parada que você colocou é uma parada que, pra mim, ela é muito legal. O fato de você preparar uma guideline, né? Você preparar um problema, preparar um guia pra esse problema do tipo assim, tá, eles podem tentar resolver esse problema X, Y, Z formas, mas, cara, vamos deixar a boa parte da preparação na mão desses caras também. Então, Sim, total. Beleza, total. cara, joga aí, faz aí. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu penso quando eu tô fazendo a preparação das minhas sessões tudo bem, e se os jogadores não comprarem a ideia do que tem que fazer? O que acontece? Sim. E acontece, hein, essa parada. Exatamente, direto, cara. Direto você bota a quest, o cara acha que não tem que ir, beleza, e não vai. Mas eu acho que o lance é você pensar que o mundo é orgânico e se eles não interferirem, alguma coisa vai acontecer. Claro. Ou alguém vai ter que entrar na frente pra resolver, ou os vilões vão tomar aquela vila, porque você não parou o ataque do bando de goblins e tudo mais. E as coisas vão tendo consequência, vão virando uma bola de neve. Acho que isso é que é o bacana. Até como você falou no lance do dilema moral
né, quando entra, você fala, não, cara, você não comprou a ideia, você falou, cara, falaram que vocês te ofereceram 50 peças de ouro pra vocês combaterem um bando de goblins. Você falou, não, 50 de peças de ouro é pouco, não faço. Beleza, mas então lá na frente, pode não ser agora, mas lá na frente, você vai encontrar com alguém que morava nessa vila aí, que os goblins saquearam, que o cara perdeu a família e tudo mais. Você tem que ver o desenrolar das suas ações e das suas não ações, né? Cara, preciso. A gente teve aqui com o Tef da Ordem do Dado. Ah, faz tempo isso, faz, sei lá, foi uns 6 meses mais ou menos. E ele falou uma parada muito relacionada a isso, e eu concordo, assim, muito, que é o lance de que tudo bem, você não vai agir, não tem problema. Mas lá na frente, não é que eu vou, não é questão de punição, mas é uma questão de que talvez você enxergue lá na frente que a sua omissão desencadeou um efeito tão negativo, ou tão positivo, ou tão X, que você fala, cara, então não fazer nada categoricamente também é uma atitude que eu devo refletir a respeito. Sim, sim. É por isso que, como eu vou fechar nesses arcos de 3 sessões, eu não vou, por exemplo, dar uma missão, vocês têm que salvar o mundo. Claro. Porque não dá, eu não vou desenvolver isso em 3 sessões. Eu vou dar problemas pontuais para que eles tentem resolver ou não. Mas a ponto de, mesmo se o cara não quiser resolver o problema, ele ainda ser impactado pela não ação dele. E aí termina as 3 sessões com a consequência chegando até aquele grupo. Justo. E aí foi. E, por exemplo, uma pessoa que eu sei que faz isso muito bem, inclusive fez na sessão que eu joguei agora sábado, foi a Josi lá no Vertente Geek. Uhum. Que a gente jogou uma sessão de Masks, que é um RPG de super-herói, e ela falou, olha, a gente vai começar às 5 da tarde e terminar às 7 da noite. E isso, começar call e terminar call. O jogo tá ali no meio. E o que ela fez? Ela fez mais ou menos uma cena, porque era para demonstrar o jogo tá em financiamento, era pra galera ver se gosta da pegada do jogo, como é que ele funciona, qual que é o sistema que tá atrelado e tudo mais. Então é isso. E a gente fica com a sensação de começo, meio e fim, porque a proposta foi essa. Sem Quando dúvida. ela falou pra gente que o jogo ia ser dessa forma, a gente terminou, se eu não me engano, a gente fez uma resolução, aí invade o galpão e tudo mais, aí chega lá, descobre a parada, e aí vai chegar um bichão pra falar com a gente faz aquela interação com ele e ela fala. E aí a gente termina aqui, saca? Fica naquele cliffhanger. Mas teve um fechamento, teve um começo, meio e fim. Sim, sim. Não, puta, total, fechar, aliás, manter a coisa de forma aberta, não completamente fechada ou aberta, usando um cliffhanger, por exemplo, é também uma excelente forma de você manter aquela história vívida na cabeça das pessoas, né? Sim. Porque o cara vai ficar, tá, mas e aí? E se eu tivesse? E se eu não tivesse? E quem é esse cara? Mas por que fez isso? Por que fez aquilo? Sabe? Por que ele tava ali? Por que ele apareceu aquela hora? Como é que ele sabia que eu tava lá? Exato. Tipo, né? Esse lance de. Você sabe que o professor Du, aqui agora há pouco, falou citou um autor que é o Keith Aman, ou Aman, eu não sei a pronúncia correta. Que tem livros sensacionais, né? Ele citou ali do Monte Sabem o que estão fazendo. Esse livro é muito bom. É maravilhoso. É um outro referencial, assim, falando em preparação e esse tipo de coisa, que é um livro que, assim, pra quem não teve contato com o material, é mais uma dessas indicações que seguramente vale a pena pra se adquirir, ou físico, eu não sei como é que funciona físico, mas enfim. Vale muito, cara. Tem pra Kindle, né? Tem na Amazon Kindle, tem e na tal. Amazon, Pô, vale muito a pena. Exato. A ideia desse manual é basicamente, sei lá, táticas de combate, tipo, pra como os monstros combatem, como eles se viram, o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, qual é o ecossistema daquela parada, daquele tipo de criatura, daquele, sabe? Você entra numa dungeon, aí você tá lá, que dungeon é? Puta, ela é uma caverna. Beleza. Quem mora... Tá, nessa caverna tem um boss, que é um troll, sei lá, qualquer coisa. Beleza. Mas, cara, tem sombra ali. Tem talvez um lago ali dentro. Tem algum tipo de vegetação noturna capaz de alimentar criaturas.
Sério que não tem nenhum tipo de morcego, não tem nenhum tipo de aranha, não tem nenhum tipo... Nada. É uma caverna que liga no covil do boss e acabou, sabe? Então, tipo, tem umas nuances que vão dando uma floreada no teu game style, que vão dando justamente o brilho da preparação de uma sessão. Porque, por exemplo, É. hoje, se você for narrar um covil de um boss qualquer e você descrever como uma caverna, ainda que você queira que eles façam, você queira que eles cheguem no encontro final, que é o boss, mas você vai ter uma ideia de como funciona aquele ecossistema, do que você poderia colocar aí, que tipo de armadilhas naturais talvez poderiam existir ali dentro. Não necessariamente que alguém tenha preparado uma armadilha, mas uma pedra com limbo pode derrubar alguém e fazer esse cara bater a cabeça. Ele pode perder alguns hit points ali. Então, Até uma coisa que esse livro entra, que eu acho sensacional, é você pensar que os monstros, eles também têm as agendas deles, né? Ele não tá ali, ele não fica ali parado 24 horas por dia dentro da dungeon esperando o próximo grupo de aventureiros. É uma parada que muitas vezes quando a gente jogava, quando era mais novo, né? A gente montava a dungeon e falava, não, nessa sala aqui tem 3 goblins. Nesse corredor vai ter um flanf, aí depois você passa outro, você bota 4 lobos que te acham botando os bichos na... Ah, por que tá lá? Não tá lá porque tá lá. Se você chegar de manhã, vão estar os 3 goblins lá. Chegar de noite, estão os 3 goblins lá. sim. Saca? E esse livro muda muito isso. Tipo, até pra o cara ter ideia. Falar, não, é uma caverna? Então, se é uma caverna, cara, o que eles têm que sair para buscar comida ou não? Será que tem comida lá dentro? Que horas esses bichos dormem? Eles dormem durante o dia e saem para caçar à noite? Ou eles dormem de noite? Vou esperar então o turno que eles estiverem dormindo para tentar entrar na furtividade. Saca? Você ter essa liberdade de deixar o jogador pensar em como o mundo funciona, né? Acho que isso ajuda muito na verossimilhança. Cara, totalmente. Eu acho que esses tópicos em questão, eles passam muito pela fase de preparação, justamente para que você consiga, justamente para que você consiga montar coisas que sejam realmente coerentes, né? Então, preparar uma emboscada que seja coerente. Eu tenho muito na cabeça, esse exemplo que você citou, que é abordado no livro em questão, ele me vem de uma maneira. Ele sempre me ilumina na cabeça de uma forma quando eu faço um comparativo com o Witcher 3. Eu sempre uso o Witcher 3 como base para fazer essa comparação. Porque sempre as duas fileiras de comparação é o Witcher 3 de um lado e o World of Warcraft do outro. São 2 jogos que eu joguei e 2 jogos que, tipo assim, se você estiver andando lá, você cria um personagem no World of Warcraft de nível 1, um guerreiro, um warrior orc, e você começa a andar no vilarejo orc, apesar de ter a história das quests, ter as coisas rolando ali, sempre, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem os NPCs que estão ali pra te entregar as quests e receber as quests. Esses caras não vão ao banheiro, esses caras não saem e não comem, esses caras não dormem, esses caras não fazem nada. Eles são coisas fixas ali. Enquanto na outra fileira você tem o Witcher, que muitas vezes você passa num determinado vilarejo e, tipo, tá o cara brigando com a mulher, e aí você passa e ele, tipo, ele simplesmente ignora. Ele é um quest giver, mas ele te ignorou solenemente, porque naquele momento ele estava brigando com a mulher. E a mulher estava brigando com ele. Eles estavam tendo uma discussão de relação. Eles não iam parar de acordo com o que... Te dá atenção. Te dá atenção. Seu isso, você fez aquilo, você me traiu. Semana passada passa um bruxo, eles olham e falam assim: nossa, você podia me ajudar a pegar figos naquela árvore. Sabe? Velho. É exatamente essa pegada, assim, sabe? Que, pra você ver, né? Os RPGs eletrônicos já estão conseguindo emular um pouco disso que a gente fazia no que só dava pra fazer no RPG de mesa, né? Exato. E isso é uma parada que a gente hoje em dia tem esse cuidado, assim, quando vai pensar em preparação de sessão, sabe? De tentar pegar justamente isso, a suspensão de descrença, né? Exato. Do jogador, né? Dele achar que ele tá ali dentro no mundinho
E aquelas 2 horas e meia que ele tá ali, as ações do que ele tá fazendo impactam no mundo, impactam naquela história que tá sendo criada, desenvolvida ali da galera junta. O Dungeon ali em cima trouxe um questionamento, não sei, foi o Dungeon ou foi o Du? Não sei. Um deles trouxe um questionamento que eu gostaria de levantar aqui contigo pra gente falar um pouco. Porque toda a nossa preparação, toda a execução do game, ela passa muito pela suspensão de descrença, ela passa muito pela capacidade de emergir naquele mundo ali e dialogar com aquelas cenas, se colocando no papel daquelas pessoas e se colocando no papel de entender o porquê talvez um NPC agiria de forma X ou Y. Enfim, quando você tem o famoso e temido metajogo, eu não sei o quanto isso ainda acontece contigo, mas seguramente você já deve ter passado por N situações dessas desde que você joga RPG. Quanto isso é pertinente a, beleza, vamos torear e deixar isso acontecer em prol do jogo andar? Porque um metajoguinho daqueles, tipo assim, galera, acabou, tipo assim, ó, os caras tá num RP foda, o mago vira e fala assim, galera, não por nada, mas eu não tenho mais slot de magia. Se entrar nessa treta, fudeu. Segue o RP. Isso não me incomoda muito, tá ligado? Tipo, eu acho que ele podia fazer em on, podia falar, nossa, Sim. estou cansado e meu grimório, sei lá, X coisa, e minha capacidade mental está exaurida, sei lá. Ou sei lá, não tenho mais mana, ou estou sem meus poderes arcanos, né? Preciso descansar, uma coisa assim, né? Exato. De fato, beleza, tá, ok. Tipo, não me incomoda, mas não me incomoda tanto. Mas você tem uns steps muito acima disso, que é tipo, mano, olha só, grupo parado discutindo. A gente tá jogando uma mesa no sábado. A mesa é uma campanha longa, os caras começaram level 3, eles estão level 16. Então, puta, Nossa, um ano tem e muito tempo. meio que eles estão jogando. Semanal, direto, umas sessões longas e tal. E a galera, outro dia, eles estavam jogando. Eu comprei Tumba da Aniquilação e eu não consegui usar. E eu fiquei tão frustrado com isso que eu dei um jeito de jogar os caras na Tomb of Nine Gods pra eles enfrentarem o Acelerac. Foi direto pro final. Exato, exatamente. E aí, beleza, os caras estão lá. E em dado momento, eu não sei o quanto você conhece da história, mas a última porta eles precisam de umas chaves específicas pra abrir. Uhum. E os caras eles fizeram um break, sentaram na porta na frente da porta e começaram a debater abertamente sobre, não, porque aquela chave tava não sei onde, mas não, porque essa porta de madeira, ela tem resistência a isso, mas tem vulnerabilidade a fogo, porque se a gente jogar um fogo, fulano dá pra castar uma bola de fogo no 8º nível, joga não sei quantos D6, multiplica por tanto, a porta pega fogo, CA é tanta... Eu falei, mano, que porra é essa que vocês estão fazendo aí? Vocês possam entender? Que vocês pararam, quer dizer, o nobre paladino do coração dourado, o senhor de toda a bondade, o bastião da luz, resolveu falar de número de dado de bola de fogo. Porra, é essa? Não tô entendendo. Tá ligado? Tipo... isso é uma parada bem doida, né? Que, obviamente, vira e mexe acontece. Eu, por exemplo, sempre acho que metajogo invariavelmente vai existir. Uhum. Não tem como uma mesa de RPG completamente sem metajogo. Primeiro, sim, porque tudo que você tá trazendo para dentro da mesa, bem ou mal, ele parte de alguma referência que você tem, de um livro que você leu, de um filme que você assistiu, para você trazer para aquele espaço criativo que tá vindo da galera. Então, suas referências vêm de algum lugar, né? Quando alguém descreve que você encontrou um elfo, na tua cabeça você trouxe ele de um metagame de algum lugar. Você é o elfo que você leu no Senhor dos Anéis, né? Ou galera que vai dizer que é um elfo que viu do Harry Potter, que é um elfo completamente diferente, mas tem elfo lá. Sim. Então, de algum lugar, quando alguém fala em elfo, você já tem na tua cabeça a representação do que é aquilo. Não me incomoda, como você falou, daquele mínimo e tal, acho tranquilo. E lembro que isso não é um problema de hoje, né? De coisa antiga. O meu mestre da época de moleque, ele resolvia esses problemas do metagame quando ficava a nível absurdo, que ele botava
Eles tinham o artifício do real time, que era, começou a enrolar, a discutir muito, ele falava real time. E aí, irmão, era o quanto a gente tá falando ali é no mundo do jogo. Demorou 6 segundos, tem alguém te atacando, tem coisa chegando. Então Aham. você para de falar, de tentar ver ali por trás da cortina, né, dos números do que tá acontecendo, e você volta pro mundo que você tem que agir naquela hora. O cara que tava falando, não, eu tenho a porta, será que ela tem resistência à magia e ela vai ter tanto de HP do fogo? O cara fala, não, então manda Fireball na porta. Aham. Sacou? Então rola tua Fireball na porta e o cara já voltou pro jogo e já tá agindo. Mas eu acho que esse lance do metagame, ele vai passar muito também pela maturidade da galera que tá na mesa. Porque eu lembro da minha época de moleque, quando queremos fugir do metagame. Do que o personagem sabe e o jogador não sabe. E aí a gente fazia aquela parada. Então, faz o seguinte, é o mestre e 4 jogadores. Só um jogador sabe, vocês 3 saem. Aí a galera ia tomar uma água, aí ficava 10 minutos o mestre só com aquele jogador. Cara, a gente no mestrinho não vai fazer isso. Não vou te tirar 2 pessoas da chamada do Skype porque o cara não pode ouvir. Não, Sim. ele tá lá, ele tem que se ligar de coisas que ele, como jogador, já ouviu, mas o personagem dele não ouviu. Logo, ele não vai trazer aquilo pra mesa. Porque ele trazendo aquilo ali pra mesa, pô, ele tá prejudicando a experiência de todo mundo. Fala, pô, não tem como, teu personagem não ouviu, por que você tá me questionando disso, saca? Então eu acho que passa um pouco também da galera que tá jogando, que tá junto da mesa, comprar ideia e falar, bicho, usa o metagame e use com sabedoria, né, o metagame. Sim, Porque sim. existir ele sempre vai existir, não tem como. É impossível, eu concordo com você. É impossível você vetar tudo isso, porque, cara, a gente, né? Porque em última das análises, a gente ainda tá jogando um jogo. E como é que você vai dissociar a esse nível? Tem coisas que não dava realmente pra você dissociar. Então, lógico, que tem umas coisas que. Esse artifício, inclusive, é muito bom de vocês, que você falou que o rapaz que mestrava pra vocês usava e que é um bom artifício. Que é justamente, beleza, galera, tempo real. Ok, o que vocês vão fazer? Ah, nós vamos ficar aqui parado, desculpa. Beleza, o tempo que se passar 10 minutos no relógio, passou 10 minutos no game. E se passou 10 minutos no game, muita coisa pode ter acontecido em 10 minutos com Isso você aí, o lance sentado de na falar, porta né? do boss. É exatamente isso. Tipo, será que o boss não tá vendo, não tá ouvindo que tem a galera conversando ali do lado de fora? Ou será que o Goblin que eles deixaram fugir não chamou reforço, tá chegando com a galera aí? Saca? Exato. Acho que passam por isso, de você pensar na preparação da tua sessão, de que o universo todo é vivo. O universo existe independente dos jogadores. Sim, 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 com certeza. Quando você você sabe que uma coisa que é interessante, você estava falando dessa tua proposta de trazer uma galera que talvez não necessariamente seja do RPG, seja uma galera talvez mais nova. A gente tem uma mesa às sextas, quinzenais, que é uma galera bem iniciante, assim, que realmente não é do RPG. Uma galera que quis, vamos brincar pra ver como é que é? Falei, porra, legal, vamos jogar então. E, cara, isso muda muito a dinâmica da preparação do jogo, porque na preparação dos macacos velho, eu muitas vezes tenho que usar esses artifícios de reskin, ou esses artifícios de... Porque é o que você falou, o cara já viu tanto dragão, tanto beholder, tanto lich, tanto que, cara, tanta quimera, que ele sabe, eu vou botar lá, ele sabe a ficha de cabeça. Sim. Agora, quando você volta pra esta para, fazia muito tempo que a gente não jogava nada level 1. E a gente começou a jogar level 1 e tem umas coisas muito satisfatórias, tipo, no level 1. De pessoas que estão começando a jogar e aí, tipo, o cara ainda não tem alguma malícia em relação a metajogo, em relação à interpretação do que tá na cena e flui de uma maneira muito bizarra. Eu lembro de uma sessão que a gente jogou que eles estavam, tipo, numa clareira, e essa clareira, ela era escavada, tinha um buraco, assim, de uns, sei lá, de uns 10 metros de profundidade, onde estava rolando um ritual lá embaixo com os kobolds. E um jogador teve a ideia, eles estavam seguindo uma carroça que chegou nessa cena. Um jogador teve a ideia de pegar a carroça, juntar o grupo, e eles arremessarem a carroça lá dentro do buraco.
E a carroça caiu lá e arrebentou boa parte dos inimigos deles. Hora que aconteceu isso, a alegria a satisfação dos caras que fizeram a parada acontecer foi, tipo, tão É, impressionante que isso o foi, cara tipo, pensou, ele teve a ideia, e a ideia dele, que ele juntou com a galera, aconteceu isso pro cara, e aí o que eu falo, que são essas horas, esses momentos, que ficam marcados e que faz o cara curtir e pirar no RPG e querer voltar e jogar de novo. exatamente. Isso conta muito, e quando a gente tá falando de preparação de sessão, e realmente acho que conta muito você saber para quem você vai mestrar, quem tá na tua mesa. Ah, é um jogador veterano, o cara tá acostumado, o cara já jogou muito, ele tá muito acostumado com o sistema, eu vou precisar fazer reskin de monstro, eu vou precisar surpreender ele em alguma coisa, é um cara que se amarra num combate tático e vai pensar em todas as possibilidades que tem na ficha dele, ou não, ou é um cara que tá começando agora, se eu der uma ficha de nível 1 para ele vai ser mais tranquilo, porque ele não tem tanta coisa para gerenciar, e aí, por exemplo, você sabe que para esse cara, se você colocar ele de nível 1 para ele encontrar um dragão, você tem que tomar cuidado pro cara não querer sair dando porrada no dragão, porque ele não vai tancar o dragão. É diferente do jogador experiente, o jogador que é casca grossa, antigo, ele vai falar, não, sou no nível 1, se eu encontrei o dragão, logo não é para ir pro combate. O jogador novo, às vezes, não tem essa ideia. Então você tem que pesar tudo isso na tua preparação. Mas isso é uma parada. É uma parada muito louca, né? Porque se o cara for, você considera isso na sua preparação. Mas o grupo. Aliás, você citou um exemplo que é mais ou menos o plot da história toda é desse grupo de nível 1, de um pessoal novato que tá jogando. Eles estão no meio de uma floresta e aí dois elfos muito machucados encontram eles e falam: Olha, nosso vilarejo foi atacado e nós temos dois filhos que ficaram presos no vilarejo. Aí eles, tá, mas quem atacou? Não, quem atacou o vilarejo foi um dragão negro adulto. Atacou o vilarejo desses elfos. Não, tá, beleza. O nosso exército inteiro tentou combatê-lo, mas, assim, machucou o dragão, porém não derrotou o dragão e perdemos muitos homens. A gente precisa de ajuda a gente não quer derrotar o dragão. A gente quer recuperar os nossos filhos que estão presos lá dentro do que sobrou da cidade. Beleza. É muito simples. Se eu conto essa história pra você, é o que você falou. O que você vai fazer? Tá bom, eu vou bolar algum plano onde eu não vou enfrentar esse dragão e eu vou tirar aquelas crianças lá de dentro. É isso. Sim. Primeira sessão de jogo. O bárbaro do grupo. Eu quero procurar mais informações sobre esse dragão, porque eu preciso saber como eu vou derrotá-lo. Aí eu fiquei, tá, eu conto pra ele que ele não tem a menor chance de derrotar um dragão, e eu uso a mecânica totalmente pra isso, ou eu me disponho pras próximas preparações achar uma forma de compensar o nível do grupo a ponto de fazer com que ele passe pela experiência de derrotar um dragão. Ainda que talvez ele morra ou outra pessoa do grupo morra, mas porque eu também não posso tirar o peso do que é um dragão, porque ele não tem essa noção. Eu não Sim. posso falar, beleza, você foi lá, deu uma flechada e ele morreu. Porra, então o dragão é nada, né? Você encontrou o dragão muito doente. Você vê que o dragão negro já estava sangrando, jorrando sangue ácido, né? Exato. É, Então, é, acho que qual a ideia? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque entendi. Boa, boa. Porque assim, eu acho que quando você vai preparar a sessão e pensando nos jogadores que estão ali contigo, você tem que colocar isso em mente. Por exemplo, se eu fosse mestrar para uma molecada que nunca jogou RPG, que não sabe a dificuldade de enfrentar um dragão negro adulto, eu ia colocar algum NPC. Fazer o que a galera sobre o foreshadowing, né? De aham. dizer, de botar para eles a dificuldade que é enfrentar. Falar, olha, não, já fomos com dezenas de guerreiros treinados e não conseguimos vencer. Ou falar, grupos como vocês, ele já derrotou os montes e tudo mais. Fazer uma coisa pra galera falar, opa, se ele derrotou muita gente que é como eu, então peraí, o que eu vou fazer? Ou
você vê que tem um cara que ele quer muito derrotar o dragão negro em combate. Então você fala, olha, então tua quest, cara, você sabe que alguém te diz que ele tem uma fraqueza, você bota uma kryptonita para esse dragão preto que afeta especificamente ele e tal, cria uma história, que aí a quest vai ser o cara buscar essa kryptonita e não mais enfrentar o dragão em si. Quando ele chegar com ela no dragão, ele consegue vencer de alguma forma. Saca? Que é você mexendo ali os pauzinhos, né, atrás da cortina, para que o cara que tá na tua mesa também, ele se sinta feliz no jogo com as ações que ele criou, né? Eu acho que isso é importante também. Às vezes tem muita galera que tinha aquele conceito, né, de mestre mais antigo, de falar, não, a história é minha, o mundo é meu, tem que acontecer do jeito que eu programei, do jeito que eu tô pensando e tudo mais. E, cara, eu não acho que seja assim. Se não estiver sendo divertido para todo mundo, então tem que parar e repensar a tua preparação, mudar alguma coisa aí, porque alguma coisa tá errada. Esse lance, eu lembro, eu não sei quem que falou isso, mas é uma parada muito real. Esse lance putz, a história é minha, eu sou o DM, a história é minha, e isso meio que mata a possibilidade de você ter coisas super divertidas vindo dos players e que talvez possam gerar uma história, às vezes, até muito melhor do que a sua, né? Se você simplesmente mata isso do tipo, puta, não, isso não rola, porque a história é minha e na minha história isso não acontece, você fica meio que limitado às coisas que você é capaz de criar. E eu acredito que o RPG, ele tá diretamente ligado a uma construção conjunta, né? Uma construção Sim. dos jogadores, né? Porque você tem esse equilíbrio, justamente do que você falou. Será que, então, cara, beleza, você vai ficar realmente realizado se você destruir o dragão negro em combate? Então, ok. Então, talvez você tenha que entender que você precise se preparar e adquirir uma quantidade de experiência muito maior do que o seu personagem tem hoje para você conseguir executar essa tarefa. O que Aí. pode virar história, pode levar, né, Pode virar o plot da campanha, né? Do cara vira Exato. um mega inimigo que vocês têm que derrotar, mas hoje você não tem força para isso. E, por exemplo, a gente pensando em trazer pessoas pro RPG, né? Pro RPG Aham. de mesa. E aí você pega um cara, sei lá, que curte Final Fantasy. Uhum. Então esse cara sabe que ele vai ter que grindar subida de nível até ele pegar o que é o boss do jogo, o boss da campanha. Aham. Então ele tem essa referência, né? Sim. Como a gente falou de metagame, ele tem isso na bagagem de conceito dele. Então, se ele entrar para uma mesa de RPG de mesa, é muito provável que o metagame dele venha por esse caminho. Uhum. Então, pode ser um cara que vai querer ficar entrando em um monte de combatezinho com kobold, porque ele acha que vai matando os kobold, vai ganhando XP, vai subir de nível e tudo mais, e aí vai embora pra enfrentar o boss. Perfeito, exatamente, exatamente. Tá muito na bagagem do que o cara já tem ali na cabeça. Ramon, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o Lazy Dungeon Master fala algumas coisas ali, me recordei dessa passagem, que a gente muitas vezes precisa não ter medo de abrir mão das nossas preparações. Às vezes você idealiza um combate, um puzzle, uma investigação, um roleplay. E, cara, seja por que quer que seja, qual o motivo, o grupo, ou um jogador, ou alguns jogadores, cara, simplesmente alguém chega e oferece 50 peças de ouro pra você pegar, matar, pra você, sei lá, recuperar um objeto daquele grupo de goblins. O bardo do grupo acha que 50 peças de ouro ele faz em 2 noites tocando e pra ele não interessa. E ele pode convencer o grupo a isso. Quando insistir na tua preparação ou quando a insistência na tua preparação pode custar a diversão da aventura. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. E esse é um ponto muito bom, porque primeiro que a primeira premissa que a gente tá partindo aqui hoje, né, falando das nossas preparações, é que a gente já tem uma bagagem de RPG, a gente já tem uma bagagem mestrando, Uhum. então, mesmo que a gente coloque novatos e iniciantes na mesa,
a gente já tem aí esse background do que a gente consegue se virar Sim. um pouco e adaptar, né? Mas, por exemplo, pensar num cara que vai começar a mestrar agora. Ele leu o livro pela primeira vez. Ele juntou os amigos dele, molecada começando, juntou os amigos da escola e falou: vamos sentar aqui e vamos jogar. Isso acontecendo pra ele pode dar uma travada muito maior dele falar: não, cara, a aventura é essa. Vocês têm que ir. Tá dizendo aqui que o inimigo é esse, a missão é essa, vocês têm que ser contratados. Então, para essa galera que ainda não tem esse traquejo de ficar improvisando coisas em cima da hora, eu acho que o primeiro caminho é: comece com o grupo contratado. O grupo já aceitou. A velhinha te ofereceu 50 moedas de ouro para vocês invadirem um acampamento com 40 orques e vocês aceitaram. E eu, burro velho, ainda viraria e falava. O jogador falou: mas isso é muito pouco para aceitar. Eu falo: é mesmo, isso é muito pouco. Me diz aí, por que teu personagem aceitou só 50 peças de ouro? Volta um pouco pro jogador a parte da criação. Devolve, né? Devolve pro cara. Eu gosto muito de devolver pro jogador para ele me dizer o porquê que aquilo aconteceu. Ou que ele crie também, que ele invente, né? Porque a galera que vem com a estrutura muito clássica do papel do mestre e que tudo que vai ser criado de mundo sou eu que crio. Você, personagem, só interage com o teu personagem. Cara, eu acho que hoje em dia já não rola mais ser assim. Até porque a gente tá falando aqui de uma preparação é quase uma preparação mínima, né? Mas uma preparação Sim. funcional Sim. daquilo ali. Então, devolve pro jogador. Deixa ele dizer o que o personagem dele tá fazendo ali naquele momento, ou por que ele iria, por que ele decidiu entrar, saca? E coisas que a gente prepara e não usa, sem problema nenhum. O próprio Lazy Dungeon Master mesmo, o Sly Flourish, ele fala: cara, eu não usei esse puzzle aqui, mas esse mesmo puzzle pode servir numa outra aventura, numa outra história, com outro grupo em outro lugar. Saca? Você não perde Sim. a preparação que você já fez sem deixar ali de canto, você não usou ela agora. Mas em algum momento, quando ficaria legal um puzzle aqui, tu fala: opa, eu tenho um puzzle aqui na gaveta guardado que eu não usei lá atrás, só bota aqui, puf, e usou. Às vezes o puzzle surge no meio de uma sessão, tu fala: puta, isso aqui surgiu um puzzle. E aí tu não vai nem criar na hora, você pega o que já tá pronto. Você sabe que ele fala uma coisa, aproveitando aqui que estamos divagando sobre o Lazy Dungeon Master, que é muitas vezes você entender que parecer é mais importante do que ser. Total. Então, tipo, às vezes você tá improvisando, às vezes as coisas fugiram ao controle, às vezes, né, o Rev TV falou assim, ó: isso é uma das paradas mais difíceis pra mim, porque gosto de ter meio que as coisas sob controle, mas os jogadores saem com coisas sensacionais. Sim, isso é muito comum mesmo, a gente querer ter a parada muito, tipo, puta, não, se os caras forem pra direita, eu vou pra página 10 do meu livrinho aqui, das minhas anotações, se os caras forem pra esquerda, vai aparecer um combate que já tá aqui esquematizado, se os caras forem pra frente é um puzzle que eu já montei, e assim sucessivamente. Mas, o jogo, via de regra, ele tem que ser fluido, e se você for ficar cercando o cara de todos os lados, acaba ficando chato, porque basicamente o cara vai entender que você tá empurrando ele, sabe a parede invisível? Isso pra mim, cara, eu acho que no RPG de mesa, pra médio e longo prazo, é uma das piores coisas que pode acontecer. Funciona pra one shot, funciona pra jogo de evento e tudo mais, mas, por exemplo, quando você pensa numa aventura com um grupo que você vai continuar jogando, quando o cara tem a sensação de que nada do que ele pensa, do que ele crê, do que ele propõe tem de fato alguma relevância no mundo, que tanto faz qualquer decisão que ele tome, a consequência seria a mesma, né? O resultado seria o mesmo, o jogador tem uma tendência a se desmotivar e sair da mesa muito maior. É verdade. Muito maior. É verdade. Esse é um ponto, inclusive, que deve ser sempre observado na preparação, para que isso não acabe a longo prazo acontecendo, né? E aí o que ele mencionava ali era justamente
esse lance de que às vezes o negócio, muitas vezes ele vai fora do controle, e quando vai fora do controle, você precisa parecer que sabe o que tá fazendo, ainda que você não saiba. Porque muitas vezes a gente não sabe mesmo. O cara te pergunta, cara, sei lá, o que você pensa numa tabela, puta, o cara achou um item mágico, tá? Que achou. O que é isso aqui? Ah, a vara de condão da alegria. Alguém vira e fala assim, porra, isso aqui dá pra comprar, converte em diamante, faz não sei o que, troca por uma passagem aérea pra Buenos Aires. Cara, quanto vale essa porra? Sei lá, eu não tenho a menor ideia de quanto vale essa porra. Porque eu não procurei, porque eu não olhei, porque eu rolei numa tabela aleatória, porque eu... Sei lá, eu não sei quanto vale, porque eu não sei, simplesmente eu não sei. Então, tipo... Beleza, eu não sei, mas se eu dou uma resposta convincente, vale 500 peças, vale. Vai valer. Quem disse Vai que valer. não vale? Pronto. Aí o cara fala, mas valia muito mais. Aí tu fala, mas por que vale muito mais? Nessa vila aí ninguém tem mais dinheiro pra dar. Isso aí é uma quantia que eles estão pagando pra isso. Pois é. Ou falar, olha, semana passada um cara apareceu aqui com um troço muito melhor que esse, eu dei 1.000 e ele aceitou. É 500 ou não é? Saca? É o que você falou. Passa muito pelo mestre, ele não ter que ter a ideia de que ele é o dono de tudo, ele tem que saber tudo exatamente no milímetro ali, na continha, na vírgula. Mas ele é o cara que ele tem ele tá atrás da cortina, ele tá vendo ali os bastidores, né? Então, se ele criar alguma coisa na hora, se ele propor, o jogador que tá ouvindo, ele não tem como saber se aquilo foi uma coisa que você criou agora ou se isso tá anotado nas 20 páginas do teu caderno. Exato. Sabe? Isso é muito da figura do mestre. É o que a gente falou um pouquinho antes da suspensão de descrença, né? Você tem que pensar em todas as formas de deixar os teus jogadores, eles com os personagens dele, né, sentirem que eles fazem parte de um mundo vivo, né? Que a criação e que tudo acontece ali de forma orgânica. Desculpa, eu tava lendo o que o Dungeon falou, mas eu concordo exatamente, é exatamente isso, cara, porque se eles perceberem que é uma parada totalmente tô cercando o frango aqui pra te levar pro caminho, ele não tá jogando num mundo vivo, ele tá jogando numa história que você quer que ele jogue, então tipo, Isso aí. aí é melhor, eu não sei quem falou isso outro dia, achei muito bom, aí é melhor montar peça de teatro. Porque eu viro pro ator, pra atriz... Você dá o roteiro, exatamente. É isso aqui que você tem que falar. É isso. Você não tá jogando, você tá seguindo o que você tem que seguir. Vida que segue. Quando algo precisa muito acontecer pra dar sentido à história, como induzir isso é a pergunta do nosso amigo Dungeon Macedo. Então, Dungeon, mas aí é que tá o ponto. Eu evito coisas que precisam muito acontecer pra dar sentido à história. Saca? Se uma coisa precisa muito acontecer para dar sentido à história, eu já coloco ela acontecendo. Por exemplo, lá como eu falei no começo da sessão, né? A sessão é você fazer a escolta de um mercador. E eu preciso muito que aconteça um ataque Goblin nessa caravana, porque os Goblins também foram contratados para retomar aquilo ali. Então eu preciso que isso aconteça para dar sentido à história, para fazer a gente ter o senso de urgência, de proteger o mercador ou fugir e tudo mais, eu já coloco acontecendo, saca? Eu não fico muito dessa de deixar ou de induzir alguma coisa que os jogadores tenham que fazer e tudo mais, sabe? Porque se você precisa que para tua história, né, para aquela aventura que você propôs ali, que ele faça sentido, que os jogadores sigam um exato caminho, você tá abrindo ali um precedente de que pode dar errado, porque não dá para prever por onde os jogadores vão ou não vão, saca? Eu acho que eu vou muito por isso, assim. Eu penso nos acontecimentos que vão estar naquele mundo, independente das ações dos jogadores. E quando você pensa nos acontecimentos, nas consequências dele, tudo vai fazer sentido, porque mesmo a não ação dos jogadores cria uma história com sentido, saca? Se você bota lá, sei lá, que o contrato, vocês foram ali, a quest salvem, meus filhos foram sequestrados por goblins. E as pessoas falam, não quero salvar as crianças dos goblins. Tá bom, as crianças não vão ser salvas por goblins, mas e aí?
o que que acontece se ninguém for lá salvar essas crianças? Os goblins vão voltar para pegar mais, só não vão ficar nessas duas, eles vão vir com reforço, outras pessoas vão saber que os humanos daqui não se defendem de ataques, saca? E aí vai embora. E aí vai embora. Eu vou muito por esse caminho, sabe? Eu não gosto muito de induzir o jogador a ter que fazer uma coisa para a história fazer sentido. Você sabe que aconteceu recentemente aí, com você falando, eu tava me lembrando, teve uma sessão essa que eu contei que tem a mesa que joga há bastante tempo, que eu dei um jeito de botar eles na Tomb of Nine Gods e eles estão enfrentando o Acererak. E esse lance deles enfrentarem o Acererak fez com que eu sabia qual era, porque de verdade, não que o Acererak seja um sujeito fraco, muito longe disso, mas eu queria dar um tom um pouco mais pesaroso pro começo do combate, porque eu mudei a história obviamente não é da Tumba da Aniquilação, porque, né... E o que eu fiz foi basicamente dar eu mandei eles jogarem iniciativa, e se eu não me engano, no bloco de estatística da Acererak, ele tinha, sei lá, mano, mais 3 de iniciativa, sei lá, falei qualquer coisa. Eu rolei privado e botei, tipo, esperei todo mundo rolar e eu queria que ele agisse primeiro. E eu botei ele em primeiro na iniciativa. Qual foi o mais alto? 20. Eu botei ele em 21. Pronto, ele vai agir primeiro que todo mundo. Porque eu queria levantar um discurso que fazia base pro que eu queria contar daquele pedaço da história. E eu queria fazer a ação com ele pra ele justamente mostrar o quão poderoso ele era. Apesar dele... metagamisticamente falando, ele tomaria um pau dos caras. Ele tomou um pau dos caras. Mas, basicamente, eu queria dar um momento de impressionar os caras falaram, vai dar merda, hein? Vai dar merda. Eu meti ele em primeiro na iniciativa. E aí eu, combo padrão, time stop, joguei um D4, 4 turnos na sequência. Aí, meu amigo, foi tudo que era pra acontecer. E a hora que os caras terminaram, os caras viram como e falaram... Mano, fudeu. E aí os caras jogaram como se fosse o último combate da vida deles, né? Então, e isso é bacana. E aí eu coloco naquele lance, tipo, se é um evento que ele é muito importante, ele vai acontecer, já coloca ele acontecendo. Eu, por exemplo, nesses casos, eu nem rolo a iniciativa do boss. O boss é aquele tal do turno surpresa, né? Tipo, o boss, vocês não esperavam, o cara surgiu e aí ele age na frente de vocês e vamos que vamos, sabe? Sim. Eu acho que é ir por esse caminho. É você pensar toda a sua preparação de acordo com o grupo que você vai jogar, né, para quem você está mestrando, e o tempo que vocês têm para isso. Eu acho que é por onde hoje em dia eu começo a balizar a minha preparação. E aí eu tomo essas guidelines, essa métrica e vou fazendo daí para frente. Não, total. Eu acho que essa tua colocação ela é bem acertada. Se tem alguma coisa que você precisa realmente que aconteça pra tua história funcionar, ela precisa ser um ponto passivo. Você não pode deixar essa... O Azecos, que tava aí no chat, não sei se ele tá ainda, mas quando ele teve aqui, a gente tava falando de RPG, ele teve aqui algumas vezes, a gente falou já de bastante... Já falamos bastante de groselha junto. Já falou de gerenciamento de tempo, muito bom. Exatamente. E ele, quando a gente tava conversando sobre RPG, ele falou uma parada justamente que vai total de encontro com o que você falou agora, que é, se isso precisa realmente acontecer, eu não posso relegar aos dados o resultado dessa parada, porque aos dados pode dar errado. Sim. Então, se isso precisa acontecer, ou vai acontecer, ou já começa acontecendo, ou independente do que aconteça, o resultado vai ser aquele. Mas eu não posso deixar com que os dados decidam uma coisa que eu tenho que fazer acontecer de qualquer maneira. Porque ou eu estou disposto, aí sim, a abrir mão disso, porque também é uma possibilidade. Sim. O meu plot é esse, a minha história é sobre isso. Tudo bem. Como a gente já falou aqui algumas vezes nessa nossa conversa, e se alguém, durante o jogo, durante a campanha, já fez coisas que modificaram
o plot central. A main quest agora já não é mais sobre salvar as crianças, é sim sobre o paladino do grupo que virou maligno, sei lá. Boa, Sabe? Então, tipo, boa. virou para um outro lado. Então, tanto faz esse Os plot caras loucos, aqui. por exemplo, bem me lembrado, por exemplo, a quest era salvar as crianças. E aí no grupo tem um paladino ali de Lathander que tava no grupo e disse que não ia salvar as crianças, não. E aí, pessoas devotas de Lathander ouviram aquilo e foram reclamar no tempo de Lathander, que o paladino de Lathander não salvou as crianças, e os goblins mataram as crianças e devolveram os corpos na vila. E aí agora tem, tem inquisidores caçando o grupo por causa disso, indo atrás para saber por que eles não... Saca? O mundo tem que ser dinâmico e tem que ir girando para eles verem que o que eles fizerem ou não fizerem vira plot. Né? Exato. Vira aventura. Exatamente. Não agir, e aí, voltando lá atrás no que a gente falou, a consequência de não fazer nada também é uma consequência, entre aspas, preparável, o possível de estar ali engatilhada, não que você tem que prever, mas você, cara, e se eles não fizerem nada? Cara, se eles não fizerem nada, o que aconteceria? Aí, usando o teu exemplo, putz, beleza, um paladino de Lathander realmente se virou as costas a uma barbárie dessa com crianças. Então, peraí, quem é esse paladino? Então, esse paladino tem uma coisa errada com esse cara aí. Então, vamos. A história ela corre para um outro lado completamente distópico do que era aquela quest arroz com feijão básica que tava todo mundo achando que era. Porque muitas vezes a gente acaba tentando fazer uma preparação de uma coisa super óbvia pra entregar um twist ali na frente e o cara falar, porra, era isso então? Verdade. Essa eu acho, né? Não sei, sim? Não? Eu vou muito por esse caminho também. O Heavy perguntou aí, por exemplo, como é que a gente lida com essas dinâmicas de mundo e aventura pronta, né? Tipo Avernus ou Fandelver. Aham. Eu acho que passa muito por aí também, Heavy. Assim, a aventura tá lá, ela tá escrita. Né, tem começo e meio e fim, a aventura você sabe que lá o que vai acontecer. Se teus jogadores vão sair muito do que está previsto na aventura, ou você, como mestre, vai dali para frente, vai abandonar aquela parte da história e vai levar os jogadores para o outro lado, ou você vai virar e falar, olha gente, o dragão verde lá de Fandelver, vocês não fizeram nada, e aí, cara, ele foi tomou as vilarejos perto, não sei o que, e termina a aventura assim. Saca? Porque vocês foram pro outro lado e lá acontece isso. Com vocês vai acontecer alguma outra coisa. Né? É você ler a aventura pronta e saber enxergar ali atrás daquilo que está escrito como você vai aproveitar ou não, dependendo do que os seus jogadores vão fazer. Não tem. Eu, por exemplo, tá? Eu não levo muito assim, não. Tipo, tá escrito ali, você tem que seguir exatamente aquele mesmo caminho. E também que eu falei, né? Vai muito também dos jogadores. Cara, o jogador sabe que ele tá jogando uma aventura pronta. Aí tá o do metagame que a gente falou atrás, né? O jogador, você sabe que tá jogando uma aventura pronta, sabe que é uma aventura escrita, que ela provavelmente ela tem um começo e meio e fim escrito. Então, cara, topa a ideia daquilo ali e entra. Porque se teu jogador também for aquele cara tudo é o do contra, né? Você propõe alguma coisa, ele vai pro outro lado e não quer fazer. O cara tá ali, não tá ali também pra jogar uma aventura pronta. Ele não tá disposto naquilo ali. Concordo mais uma vez, O precisamente cara, com tipo, você. o título da aventura Descent into Avernus, Descida ao Avernus. Aí o cara chega lá e não, agora vocês vão entrar nos 9 infernos. O cara fala, não quero ir pra inferno, não. Meu personagem não vai pra inferno. Tô fora. Não tem como jogar a aventura. A aventura é essa, né? O plot é esse. Quando Exato. ele decidiu entrar na mesa, sabendo que a aventura pronta, era essa. Se ele não comprar essa ideia, não tem como ele tá ali. É aquela história do acordo de diversão. A gente tá aqui sentado, cara, eu vou te convidar pra jogar Curse of Strahd. Bora. Mano, se nós vamos jogar Curse of Strahd, existem milhares de possibilidades de você chegar ao fim de Curse of Strahd.
Você pode passar por A, pode passar por B, pode comer bolinho de gente, pode não comer bolinho de gente, pode ser assombrado, pode não ser assombrado. O Strade pode ser um puta cuzão, pode ser um puta nice guy. Tudo isso é possível. Mas o que tá escrito na última página de Curse of Strahd é que os aventureiros lutam contra o Strahd e matam supostamente o Strahd. Essa é a ideia. É isso. Aí. Se você tá partindo daí e dizendo, eu não quero enfrentar o Strahd de maneira... Não, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou pra Baróvia. Eu não vou pra Baróvia, eu não quero ir pra Baróvia. Então... Fudeu, você não vai jogar Curse of Strahd, entendeu? Se você... Não dá pra jogar Banco Imobiliário usando o tabuleiro do jogo da vida, né? Não tem como. Você quer jogar Banco Imobiliário? Você quer comprar um hotel na Avenida Vieira Solto? Você precisa estar jogando Banco Imobiliário. Senão, não dá. Em compensação, não dá pra receber o cheque do dia do pagamento jogando Banco Imobiliário. Tem que jogar jogo da vida. Não dá pra ter os filhos no Banco Imobiliário. Não tem como. Exato. É isso. Então, assim, eu concordo. Eu também sou muito dessa pegada de você usar uma aventura pronta como base. Porque, cara, o livro, pra mim, um cenário de campanha, uma aventura pronta, o que quer que seja, ela é um bloco de referências. Você vai usar o bloco inteiro de referências? Não. Você não é obrigado a seguir. Aproveitar essa maravilhosa desconexão pra gente encaminhar ela aqui pro final e pra eu te agradecer por esse papo maravilhoso. Show de bola. E dizer que vamos marcar mais vezes e sobre mais coisas, porque é sempre muito interessante. Sempre falamos muita groselha, mas muita groselha produtiva sempre. Vamos, cara, é como a gente falou no começo, né? Papo sobre RPG, se a gente deixar, meu velho, puta, a gente vai ficar aqui o dia inteiro trocando ideia, porque um assunto puxa o outro, né? Uma ideia vem, a gente fala de uma coisa, começa com preparação, aí depois tipo de jogador, e como fazer pra divertir a galera da mesa, cara, e vai embora. Sem dúvida. Galera, desculpa essas quedas, tivemos 2 belíssimas quedas hoje, minha internet ela tá muito boa, agradecendo aí a Vivo de novo, obrigado Vivo. E agradecer mais uma vez ao Rafael Mon por esse maravilhoso papo. Foi sensacional de novo. Espero que você tenha se divertido, tanto quanto eu. Ah, cara, muito divertido. É sempre um prazer estar aqui. E falar de RPG é sempre muito bom, né? Não tem como a gente não se divertir. A gente começa a falar e depois a gente vai ver, caramba, já passou 1 hora. Meu Deus, já vai dar 2 horas. Meu Deus, 3 horas. A gente vai embora, né? O tempo vai. E se deixar, a gente fica aqui até amanhã de manhã. É isso. Valeu, brigadão pelo convite. Quando precisar, cara, estamos às ordens.